Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa série de como ler os livros da Bíblia Sagrada, os 66 livros. E já falamos de Gênesis, falamos do Êxodo e agora vamos falar de Levíticos, de como nós devemos ler Levíticos. O que Levítico nos apresenta de forma central, que nós podemos ali seguir uma linha de pensamento para que nós possamos ler o livro de Levíticos à luz, o livro de Levítico à luz daquilo que o livro mesmo diz. Vamos nessa? Pois bem, a começar pelo título, né, Levítico, esse título foi dado pela Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, feito no século II. Essa tradução foi feita no século II antes de Cristo. Mas no título original, a ideia é ele chamou, né? Então os livros, o Pentateuco em especial, ele recebe o título no texto ali em hebraico, na frase que inicia, né, o livro. Então seria ali ele chamou. Então, Levítico é uma tradução da versão grega, da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento, para o grego. E em Levítico, a ideia que nós devemos ter de Levíticos é que, em Levítico, o plano da redenção ele é estabelecido. O que isso significa? Significa que todo aquele sistema de lei cerimonial, ali nós temos o plano da redenção desenhado. De que forma? Em forma de sombra. Deus estabelece como ele quer ser cultuado, como ele quer ser adorado. E ali nós vamos perceber que o cordeiro que era levado para ser sacrificado, o sumo sacerdote entrando nos santos dos santos para poder oferecer o sacrifício a Deus, o perdão dos pecados. Então, todo aquele sistema cerimonial, nós percebemos ali que em forma de lei no Antigo Testamento, o plano da redenção ali está traçado como sombra, obviamente, né? Não é ali o plano da redenção, aquilo ali, porque o Cordeiro sempre vai apontar para Cristo no Novo Testamento, tá certo? Então, nós vemos Levíticos, devemos ler Levíticos nessa perspectiva dessa lei cerimonial como o plano da redenção estabelecido para que então nós possamos entender que todos aqueles eventos no culto do Antigo Testamento, que começou lá em Êxodo, né? Se você for no nosso vídeo anterior, você vai perceber que Êxodo ali começa esse sistema de leis e Levítico, então, ele estabelece. Tá? Então, todo aquele sistema de lei aponta para Cristo. É o corpo daquilo que o autor de Hebreus fala, né? Agora, nós tínhamos o corpo. Né? Agora, aliás, tinha sombra, agora há o corpo. Então, Levítico precisa ser lido nessa ideia de que o plano da redenção ali ele é estabelecido naquela lei cerimonial, no sistema ali sacerdotal de culto a Deus. E aí um outro ponto que a gente pode encontrar aqui em Levíticos são as quatro ideias centrais, né? Quatro ideias teológicas centrais, que é a santidade de Deus. Esse é um ponto muito importante que nós vamos ver ali em Levíticos, em Levítico. A pecaminosidade humana também será percebida ali em Levítico. Os sacrifícios ali, então o sistema de sacrifícios ele é estabelecido como lei cerimonial, como deveria ser feito, e tudo isso estabelecido pelo próprio Deus. Né? E a presença de Deus no santuário, Deus se manifestando no meio do seu povo. Veja que interessante, que no culto do Antigo Testamento, Deus se manifestava no santuário, se fazia presente no meio do seu povo. Quando nós vamos lá para Apocalipse, depois da obra de Cristo tendo sido realizada e ele retornando, Deus não mais vai se manifestar no meio do seu povo, mas Deus vai passar a habitar no meio do seu povo. Né? Veja que interessante isso. Né? Interessante a gente dar uma olhada nessa perspectiva. Então, Levíticos ele aponta para essa impureza da humanidade. Então, Deus ordena para que o povo seja santo, porque ele escolheu um povo para si, ele ordena que esse povo seja santo, né? E a razão de Deus fazer não essa orientação, né, mas de Deus determinar para que o povo fosse santo é porque ele é santo, né? Ele é santo, então ele exige santidade. E Levíticos também vai tratar desse sistema cerimonial de um povo específico que Deus escolheu. Deus escolheu esse povo para poder, então, traçar toda uma jornada redentiva desde Adão até Cristo. Então, Deus ordena para que eles sejam santos. E a razão disso é porque Deus é santo. Há duas frases no livro de Levítico que elas aparecem mais de 50 vezes. E a primeira é: eu sou o Senhor e eu sou santo.
Essas duas frases aparecem mais de 50 vezes no livro de Levíticos, né? Então, diante disso, nós podemos destacar 4 pontos aqui principais de doutrina, né, em Levítico. Que tipo de doutrina é essa em Levítico? Veja, o sacrifício, né, ali existe um sistema de doutrina de como esse sacrifício deveria ser feito, ou os sacrifícios deveriam ser feitos. Então ali você percebe Moisés estabelecendo como cada coisa deveria acontecer. Tem ali essa doutrina da santidade de Deus, e Deus exigindo do seu povo que eles fossem santos, porque a régua de Deus, o parâmetro de Deus, para comparar o homem, é ele mesmo. Então ele mede o homem para com ele mesmo. Então, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, no mesmo nível, no mesmo padrão que Deus, porque Deus não vai se relacionar com aquilo que é impuro. Então estabelece o sistema de sacrifício de forma imperfeita, porque o sacrifício perfeito ele está na obra e pessoa de Cristo, então ali existe um sistema imperfeito. Nós temos então, portanto, um tipo de Cristo. Então aquele povo no Antigo Testamento, eles eram salvos por conta da promessa de Cristo, ou seja, a centralidade da salvação em Levítico também é Cristo, como é em toda a Escritura, e aquilo apontava para algo que seria o corpo, uma sombra de um corpo que era Cristo. Então aponta para a santidade de Deus e Israel como nação santa de Deus. Deus foi lá e escolheu um povo. Desde Adão, da queda de Adão, Deus foi lá e escolheu esse povo. Veja que ele vai lá, escolhe Abraão, que é um pagão, né? Adorava vários deuses, vai lá, tira de Ur dos caldeus e traz, e dele faz uma grande nação. Então Deus escolhe esse povo e Deus diz para esse povo ser santo, e Deus estabelece como eles devem cultuar a Deus, apresentando sacrifícios para que Deus então perdoe o pecado desse povo, né? Porque o povo ele é mal, né? Lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5, vai dizer que o homem ele é mal, e toda essa maldade do homem ela é contínua, né? Continuamente más são os desejos do coração do homem. Então, tem essa doutrina dos sacrifícios, da santidade, tem essa doutrina de Israel como o povo santo de Deus, e as ofertas que eram oferecidas, tá? Então, leia Levíticos nessa perspectiva. Eu acho que vai ajudar muito mais você aí a tentar compreender o livro. Leia na perspectiva de que Levítico é um sistema estabelecido em que vai versar sobre a redenção. A redenção de uma forma, como eu posso dizer, como sombra, como um tipo do que aconteceria no Novo Testamento. Então, Levítico tem esse sistema cerimonial de leis estabelecidas como um plano da redenção, como sombra do plano da redenção perfeito. Ele seria o sistema da redenção imperfeito, apontando para o sistema da redenção perfeito, porque os animais não perdoavam pecados de ninguém. Ali estava apontando para aquele Cordeiro que é Jesus Cristo, que então, sim, perdoaria o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, leia Levítico nessa perspectiva, tá certo? De que ali é um sistema de leis estabelecidos por Deus que apontava para algo perfeito, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, acerca dessa série que estamos fazendo aqui, de como ler cada livro da Bíblia, tá certo? E um recado breve aqui, estou com um curso aberto de introdução à interpretação bíblica na plataforma Eduz, apenas R$ 39,90. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar, e caso queira ali, são 9 ou 10 aulas, não tenho certeza, que vai dar a você ferramentas para você melhor interpretar a Bíblia e não perder a intencionalidade autoral, ou seja, o sentido que o texto tem é aquele que o autor deu a ele, tá? Não é aquele que nós, na modernidade, tentamos dar ao texto, tá certo? Então, estou com esse curso aberto e você pode ali comprar esse curso, apenas R$ 39,90, essas 9 ou 10 aulas, tá certo? Então, se você gostou aí, voltou ao nosso vídeo, gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo para que ele possa se tornar cada vez mais relevante e alcançar mais pessoas, tá certo? Então, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se Ele não quiser, não acontecerá.